Olá pessoal, então vamos retomar o estudo que a gente estava fazendo aqui do livro de Jó, né? Deixa eu só ajustar essa aqui para ela ficar mais fácil. Porque vocês vejam que eu não consegui ajustar aqui o vídeo, mas isso não é importante não. O que importa é a palavra que eu estou levando. Vamos lá. Então, lá no capítulo 12, a gente viu que as zombarias, elas aconteciam, né? E no capítulo 13.1, vamos lá. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei eu também. Não vos sou inferior, mas eu falaste do Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentira, e vós todos médicos que não valem nada. Veja aí. É Jó, então, dizendo, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo. E vocês também não sabem. Somos todos iguais. Né? É o que ele está dizendo. Vamos traduzir aqui em miúdos. Para os três, né, que estão ali acusando ele, para os três amigos que estão ali acusando ele. Né? Nem eu nem vocês sabem, somente Deus Todo-Poderoso. Né? E aí ele ainda diz, vocês são médicos que nada sabem. Quantas vezes um médico chega para você e diz, olha, você vai morrer. Esse câncer aqui vai te matar. Né? Um médico. E aí Deus diz para você, você vai viver, eu vou te curar. E você é curado. Veja isso. É o que acontece aqui, ó. Às vezes vai vir muito falatório, muita conversa, mas quem sabe do seu destino, do seu amanhã, é Deus. Não é médico, não é homem nenhum. O máximo que eles podem é postular alguma coisa e dizer, ó, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Talvez vai acontecer isso. Mas quem pode prever o futuro é só Deus. Vamos lá. Então, continuando aqui, no capítulo 15 agora a gente vai ter que Eliafaz vai acusar Jó de impiedade. Né? Vai falar assim, não, talvez é porque você está cometendo impiedade diante de Deus, por isso que isso está acontecendo. Então, assim, eles estão ainda naquele redemoinho de questionamento para tentar descobrir o que está acontecendo com Jó. Né? É aquele negócio, né? Quem tem tempo preocupa com a vida do outro. E é o que os três estão fazendo. E aí, ele vai dizer assim para Jó, é porque você é ímpio, você está cometendo impiedade. E aí eu acho tão interessante que Jó, lá no capítulo 16.3 e 4, vamos. Ele vai falar o quê? Porventura não terão fim estas palavras de vento, ou que te irrita para assim responderes? Falaria eu também como vós falaste, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma? Eu amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça. Ou seja, Jó diz, se fosse eu no lugar de vocês, eu faria isso que vocês estão fazendo comigo? Quantas vezes a gente julga as pessoas e a gente tem que se perguntar, se fosse eu no lugar dele, o que eu faria? É uma reflexão. Olha que interessante, é uma reflexão que Jó nos leva a pensar. Quando alguém estiver passando por uma situação, se ponha no lugar dela, tenha empatia, tenha compaixão. Tá. 16, né? E então essas acusações vão acontecer desde o capítulo 16 até ali no capítulo 17. Mais acusações aqui. Bildade acusa Jó aqui de presunção e impaciência, no capítulo 18. Jó novamente vai ficar revoltado com essa dureza dos amigos deles para com eles, né, que inicialmente foram lá para confortar, ficaram 7 dias, não tiveram nenhuma palavra de conforto, porque não sabiam o que dizer diante da situação. E aí os amigos que eram para confortar começaram a destruir a fé, começaram a tentar destruir a fé dele. Né? Acabam tentando destruir. Não é que eles queriam destruir a fé, mas ali, de tanto tentar as possibilidades, abre caminho, abre brecha da legalidade para Satanás agir na mente de Jó
e começar a destruir a fé dele, né? Porque muitas vezes o diabo ele não vai vir como o diabo. Ele vai vir como seu irmão, como seu parente, como seu primo. Por isso que ele diz, a nossa guerra não é contra a carne, é contra as potestades. Vamos lá. Por isso que Deus vai sempre dizer isso, né? Então, até o capítulo 20 isso vai acontecer. No capítulo 21, Jó traz uma sacada muito interessante, porque você lembra que ele foi acusado de impiedade. De impiedade. Aí o que Jó vai dizer? No capítulo 21.8. A sua semente se estabelece com eles, aqui ele está falando dos ímpios, eles perante a tua face, e os seus renovo perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. E seu touro gera e não falha, e pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como um rebanho e seus filhos andam saltando. Aqui não disse de quê, mas de felicidade, provavelmente. Levanta a voz ao som do tamboril e da harpa e alegram-se ao som dos órgãos. Ele está dizendo dos ímpios. Você viu? Deus abençoa até os ímpios. Deus, não, veja só no 9. As suas casas têm paz sem temor. Sua casa tem paz sem temor. E a vara de Deus não está sobre eles. Entendeu? Então, se Deus abençoa os ímpios, se Jó tivesse cometendo impiedade, ele não estaria naquela situação. É isso que ele quis dizer, Jó quis dizer. Então ele diz o seguinte, Deus abençoa até os ímpios, né? Porque sabe que eles são ignorantes e tudo, mas a gente sabe que a partir do momento que a gente está com Deus, né? Porque muita gente pode questionar, falar, mas então por que eu vou estar com Deus? Se Deus vai me abençoar se eu for ímpio, se eu estiver na ignorância? Sim, só que seu caminho vai ser mais pesado, vai ser mais sofrível. Mais sofrível. E o livro de Jó não é para dizer que todo cristão vai sofrer, porque sofrimento todo mundo tem, não é uma coisa, não é um privilégio de cristão. Mas ele vai dizer que às vezes o sofrimento que você está passando é para a glória de Deus, não é simplesmente só para dar um testemunho, é para edificar a sua fé, é para te fortalecer. A gente não sabe, enfim, porque um justo passa por sofrimento, mas quando um justo passa por sofrimento, você pode ter certeza, você vai ter a bênção, você pode ter certeza, tem um motivo. Já o ímpio não, ele vai passar por sofrimento por qualquer coisa, seja por escolha errada, por não ouvir a Deus, seja por desobediência, ou seja, ele vai passar por muito mais sofrimento do que uma pessoa que está com Deus. Então aqui ele quer dizer isso, Jó usa desse argumento para dizer que o que está acontecendo com ele não é impiedade, porque até então ele também não sabe o que é, os amigos não sabem o que é, eles estão tentando descobrir o que é. 21. Aí até o capítulo 26, a gente vai ter as acusações novamente, né, contra Jó. E aí então, cada hora um deles vai novamente repreender, vai falar de Jó, vai julgar Jó, mesmo diante de tudo que Jó já disse. Aí ali no capítulo 26, quando Bildade, que é um dos três amigos, está novamente repreendendo a Jó, falando de Jó. Jó vai fazer o quê? Ele vai exaltar a Deus aqui. E aí ele vai dizer, os mortos tremem, no versículo 5, os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. Ou seja, não há coberta para a perdição. Se você está em pecado, se você está em perdição, não vai ter nada para te tampar, não vai ter nada para te proteger, se você não estiver com Deus. Por isso é tão importante a gente caminhar com Deus. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Aqui ele está falando de Deus, está falando da glória, do quanto Deus é importante, né? E no versículo 13 ali, 26, 13, pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça, a serpente que vem atrair Eva. Então Deus cria tudo, Deus é poderoso. Vamos. E aí no capítulo 29, 30, 31, Jó
começa então o seu estado de lamento, né? Ele começa a lamentar novamente por ele estar naquele estado miserável, não tem uma explicação, ele não consegue entender por que aquilo está acontecendo, ele começa a se revoltar. Quantas vezes a gente começa a se revoltar? E a gente vai lá no capítulo 30.1, onde ele vai dizer: mas agora se riem de mim, os de menos idade do que eu, e cujo pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do rebanho, ou seja, pessoas mais jovens do que ele, e pais que ali não tinha nem dignidade para estar falando as coisas que estavam falando dele nas ruas, sabe? Então ele já estava mal falado ali perante a sociedade. E o que vai acontecer? Ele já estava mal falado perante a sociedade. Então ele está mostrando que o sofrimento dele, além das acusações, além da tentação, além do sofrimento físico, do sofrimento que ele estava sentindo na sua saúde, além... um detalhe interessante que eu lembrei aqui agora. Quando Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó, ele diz: você só não vai tirar a vida dele, mas você vai tocar em tudo. Então Jó está aqui, né, nesse estado, tentando saber por que tudo isso acontecendo. Nesse momento, vem a figura de Eliú. Eliú, ele é a grande revelação desse livro. Lá em 32.6, Eliú repreende a Jó e a seus 3 amigos. Por que ele repreendeu a Jó também? Porque é simples. Jó começou a ouvir demais os 3 amigos e começou a dar vazão, começou a pensar: será que não foi Deus? Será que Deus não está fazendo isso comigo? Começou a atribuir a Deus a causa de todo o sofrimento, assim. Deus permitiu, mas não foi Deus diretamente que está fazendo, né? Então, Eliú, ele começa a repreender aos 3 amigos, né? Porque apesar dele ser mais jovem do que os 3, aqui você vê que maturidade não tem nada a ver com idade. Apesar de ser mais jovem que os 3, ele vai chegar e vai fazer o quê? Olha só. 32.6. Respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, e disse: eu sou de menos idade e vós sois idosos. Arrecei-me e temi de vós declarar a minha opinião. Dizia eu. O que ele está dizendo aqui? Por vocês serem mais velhos, eu fiquei com medo de dizer para vocês que vocês estão errados, né? Mas eu deixei que vocês 3 falassem, isso que ele vai dizer depois, né? Eu deixei que vocês 3 falassem o quanto vocês quisessem. Agora vocês vão me ouvir, que é a minha vez de falar. Vocês falaram, eu tô vendo vocês 3 acusando o Jó aqui o tempo todo, eu tô vendo que o Jó tá perdendo a fé dele por conta de vocês 3, agora é minha vez de falar. Aí ele vai começar a falar. E olha só, deixa eu só ver aqui. 1, 2, 3, 4. 4. A gente tem 4 capítulos em que é Eliú falando. 4 capítulos. Só Eliú falando. Por quê? Você teve 3 para derrubar, 1 para levantar a Jó, fortalecer a fé de Jó. E olha só o que ele vai fazer então. Eliú, ele saiu aí em defesa de Jó e ele começa a falar lá no 32.15, vai dizer assim: então pasmado não responderam mais, faltaram-lhe as palavras. Ou seja, ele disse que os 3 ficaram sem palavra quando Eliú começa a dizer, porque eles perceberam que o que eles estavam fazendo. Caiu a ficha de que eles estavam fazendo coisas erradas, eles estavam acusando injustamente Jó, né, das coisas. E ali no 33.6, a gente vai ter então que ele vai dizer assim: eis que vim de Deus como tu, do lodo também eu fui formado. Isso aqui é Eliú falando. Ele está dizendo: olha, eu sou tão lodo, tão barro, quanto vocês 3, quanto Jó. Então eu não sou maior que ninguém, nem melhor que ninguém. Aqui, 33.6, né? 33.7. Eis que não te turbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falastes aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras, dizia: limpo estou sem transgressões, puro sou, e não tenho culpa.
eis que ele acha contra mim ocasiões que me considerou como um seu inimigo. Então ele vai dizer aqui, né, que os três estão errados, né, e que Jó tem que fortalecer a fé, aqui em Eliú. E aqui, na verdade, é Jó expondo, né, que ele também ele estava limpo diante deles, que ele não fez nada de errado, mas eles não acreditavam, né? Então, Eliú, ele vai dizer que tudo que acontece é obra de Deus. Lá no 33.29. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e alumiar com a luz dos seus viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e falarei. Se tens alguma coisa de dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Ou seja, Eliú vai dizer que vai ensinar Jó. Porque ele vai dizer que lá no 34, então Eliú vai dizer para Jó que ele diz assim, ó, Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus, né? Então ele vai dar esse despertar em Jó. No 34.4, então a gente vai ter assim, o que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Aqui Eliú falando. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, ou seja, que bebe a zombaria como água. Você bebe, mesmo diante de toda a zombaria, Jó ainda estava ali suportando aquilo, né? Então, assim, ele estava conseguindo engolir aquilo, bebendo como água, conseguindo engolir aquilo de uma forma... quando você bebe água, você não bebe engasgando, você não bebe cuspindo, você bebe com prazer. Então, Jó, mesmo diante de tudo ali, todo o sofrimento, mesmo que ele teve momentos de aflições, mas ele ainda estava tendo prazer ali, estava sempre... Ele nunca perdeu ele não blasfemou contra Deus. Ele teve a fé abalada, mas ele não blasfemou contra Deus, né? Então, e mesmo assim, ele suportou toda a zombaria. Então, ele está aqui admirando a Jó por isso, né? Vamos lá. 34.7. Que homem há como Jó, que bebe água com zombaria? 34.35. Vamos lá. 34.35. Jó falou sem ciência as suas palavras, falta de prudência. Ele está dizendo o quê? Que Jó, quando ele falou essas coisas sem ciência, ele está dizendo assim, sem sabedoria. E as suas palavras faltou prudência. Por quê? Diante das aflições. Muitas vezes, quando a gente está sofrendo, diante das aflições, a gente perde a cabeça. E a gente dá ouvido às pessoas erradas. Diante das aflições, a gente começa, então, a fazer o quê? A gente começa a falar, como o Jó falou aqui, ó, sem ciência, sem prudência, né? Então, é isso que ele está dizendo. Ele está tentando meio que justificar, né, que por causa da aflição que Jó estava passando, ele disse tudo aquilo. Ele está tentando meio que justificar para os três amigos que foi por isso que Jó falou do jeito que falou, né? E que ele chegou àquele ponto de estar perdendo a fé dele, porque ele começou a dar brecha, né, às tentações. Vamos lá, em 34.35. No 36.16, vamos dar uma saltada aqui, vamos lá. 36.15. Ao aflito livra a sua aflição, e na opressão se revela os seus ouvidos. Assim também se desviara da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto. E as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Aqui ainda é Eliú falando. Veja que palavra sábia. Ao aflito livra sua aflição, e na opressão se revela os seus ouvidos. Ele está falando de Deus, que quando você está aflito, Deus vai te livrar das aflições. Que quando você estiver em opressão, Deus vai se revelar os seus ouvidos, ou seja, Deus vai escutar o que você está dizendo. Porque, às vezes, diante da prova, diante da dificuldade, é o momento que Deus mais vai te ouvir.
Porque aí Ele quer saber o que que você tem. Porque quando a gente está feliz, é fácil falar de Deus. É fácil louvar a Deus. Mas quando você está triste, o que que você vai fazer? Você vai continuar louvando? Você vai continuar agradecendo? Você vai continuar tendo a gratidão? É aí que Deus vai ouvir, falar, opa, deixa eu ver como é que está o coração. Porque o nosso coração, ele não é sondado quando a gente está feliz, quando a gente está amando, quando a gente está alegre. Nosso coração é sondado na dor, no sofrimento, quando a gente não tem motivo para sorrir. E mesmo assim a gente escolhe agradecer e dar gratidão a Deus. Bom, o vídeo já está aí novamente há 20 minutos. Eu estou tentando, vocês veem aí que eu estou tentando ir isso rápido, mas eu não estou conseguindo, né? Vamos pro próximo, vai ter que ficar pro próximo vídeo, conclusão.